Bom dia. Então, retornando às nossas aulas online, né? Hoje é a nossa segunda aula, referente à quarentena. Então, vamos voltar falando sobre o tempo cirúrgico, que é continuar o transoperatório. Então, o tempo cirúrgico, ele compreende 4 etapas. A primeira é a diálise, que também é denominada corte. A segunda é a hemostasia, que é onde a gente faz o estancamento do sangue. A terceira é a terceira é a exélise propriamente dita, que é a correção do ato cirúrgico, é onde eu vou corrigir aquela área lesada. E o quarto tempo é também denominado de síntese, que é o fechamento ou a sutura da área operatória. Para eu falar de síntese, eu preciso falar de fio cirúrgico. Os fios cirúrgicos a gente vai utilizar para fechar, né? Para fazer a síntese daquela cirurgia. Então, os fios cirúrgicos, eles podem ser classificados como fios absorvíveis e não absorvíveis. O fio absorvível, ele também é denominado de catgut. Como o próprio nome diz, a gente pode achar que é intestino de gato, né? Não, é intestino de boi. O catgut, ele tem a origem no intestino delgado do boi, então é feito desse material, de boi. E o cromado, ele leva em tempo de 6 meses para ser absorvido. O fio não absorvível, ele tem que ser retirado do organismo entre o 7º e o 10º dia de pós-operatório. Esse fio não é absorvido e a gente precisa retirar ele do organismo. Então, para a gente falar também de transoperatório, a gente precisa falar de cirurgia, de anestesia. A anestesia eu posso dividir em anestesia geral e anestesia local e anestesia RAC anestesia e anestesia peridural. Qual é a diferença dessas anestesias? Então, a anestesia, qual é o objetivo? O objetivo dela é de suprimir a dor e bloquear a consciência. E isso para anestesia geral, né? Já na local, na raquianestesia e na peridural, eu não preciso bloquear a consciência. Eu preciso bloquear somente a dor. E qual é a diferença de raquianestesia para peridural? Bruno, é só em quantidade, é só em relação ao local de aplicação do anestésico. A anestesia raquianestesia, ela é aplicada no espaço raquidiano. E a peridural é colocada no espaço peridural. Ainda falando de posições, né, que eu preciso entender das posições cirúrgicas, que esse assunto foi abordado lá em Fundamentos. Então, o que é que eu preciso saber de posições? A gente precisa saber identificar e para que eu vou utilizar cada posição. A posição dorsal ou supina é aquela que o paciente está deitado, estendido, com o abdômen para cima. Eu tenho também a posição Trendelenburg. Então, é uma posição que é utilizada para a cirurgia no baixo abdômen e na pelve, obtendo-se uma boa exposição pelo deslocamento do intestino em direção ao abdômen superior. Nesta posição, a cabeça e o corpo estão abaixados. Então, a gente sabe que a posição da Trendelenburg, a posição de Trendelenburg, o paciente está com a cabeça abaixo, para facilitar justamente o retorno do sangue. Nós temos a posição litotômica, que é uma posição variada da posição ginecológica. É utilizada para procedimento cirúrgico no períneo, reto e vagina. Nós temos a posição para a cirurgia do rim, né? A posição de Siemens, onde o paciente é colocado de lado, principalmente do lado esquerdo. E os cuidados de enfermagem no pós-operatório. Como hoje a gente vai falar do pós-operatório, nós temos que saber esses cuidados que eu tenho que realizar no pós-operatório para evitar justamente a complicação. Então, o pós-operatório, ele se inicia logo depois da cirurgia e vai até os 45 dias, né? Alguns livros trazem 45 dias. Então, eu tenho o pós-operatório imediato, assim como o pré-operatório imediato, nós também podemos classificar o pós-operatório imediato, que são as primeiras 24 horas depois da cirurgia. Eu tenho o pós-operatório imediato, que vai após as 24 horas até os 7 dias depois. E o tardio, após os 7 dias do recebimento da alta. Até para frente, né? Que alguns livros classificam ainda esse pós-operatório até 45 dias. Então, o objetivo do pós-operatório
Primeiro, identificar, prevenir e tratar os problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tais como dor, laringite pós-intubação traqueal, náuseas, vômitos, retenção urinária, flebite pós-venóclise e outros com a finalidade de restabelecer o seu equilíbrio. Então, a gente tem que ter a principal finalidade do pós-operatório é restabelecer o equilíbrio depois da cirurgia. Então, qual é a assistência que eu vou dar de enfermagem no pós-anestésico? Então, o período de recuperação anestésica é considerado crítico, pois os pacientes encontram-se muitas vezes inconscientes, entorpecidos e com diminuição dos reflexos protetores. A enfermagem deve estar voltada para a individualidade de cada paciente, desde que a admissão até a alta da unidade, prestando também informações aos familiares e a guarda de notícias, né? Então, eu tenho que ver essa individualidade do paciente. Vigilância constante até a sua completa recuperação. Então, eu tenho que observar no paciente a estabilidade hemodinâmica, a amplitude respiratória normalizada, a saturação de oxigênio nos limites normais, a estabilidade da temperatura corporal, o estado de consciência do paciente. Então, eu tenho que fazer uma avaliação básica pós-operatória imediata, que é a avaliação da permeabilidade da via aérea, aplicar oxigênio umidificado através da cânula nasal ou máscara facial, registrar os sinais vitais, que na primeira hora ele vai ser de 15 em 15 minutos, na segunda hora de 30 em 30 minutos, na terceira hora começa de hora em hora, aí da quarta hora em diante você vai verificar, você vai verificar da quarta hora em diante, você vai aumentando esse espaço de verificação dos sinais vitais, até chegar à verificação de 4 vezes por dia, né? Que é de 6 em 6 horas. Avaliar a condição no local da cirurgia, avaliar o nível de consciência. Aí nós podemos utilizar nesse período pós-operatório a escala de Aldrich e Crowley. Então, o que é verificado nessa escala de Aldrich? Então, primeiro, a atividade, né? Atividade do corpo do paciente, a respiração, a circulação, a consciência e a saturação. Então, são 5 itens nessa escala, onde o paciente vai ganhar a nota 0 a 10. Então, baseado na escala de Crowley e Aldrich, então, são avaliados a atividade muscular, né, atividade motora, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio. Então, o pós-operatório imediato, eu posso ver ainda no paciente a manutenção da hemostasia orgânica, a promoção dos parâmetros e funções dos órgãos vitais, a monitorização dos sinais vitais, como temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e dor. A manutenção das vias aéreas, como a aspiração traqueal, a questão do ambu, ventilador mecânico artificial, a hiperextensão do pescoço, a gente tem que promover no paciente, verificar a posição dele no leito, se está uma posição confortável, uma posição adequada com o ato cirúrgico recomendado. Fazer o controle e equilíbrio hemodinâmico, que é a monitorização contínua da atividade elétrica do coração, da pressão arterial, a pressão venosa central, investigar e observar os critérios de sinais de sangramento, né, de acordo com a cirurgia, fazer o controle e balanço hídrico, o controle da dor, a promoção do conforto, o posicionamento adequado, a administração de analgésicos se necessário, né? Então, as primeiras 24 horas após o ato cirúrgico, há dor, mas com menos intensidade. Então, a gente tem que promover a deambulação precoce do paciente, facilitar a higiene após a cirurgia, realizar o curativo após o banho, né? Que você sabe que utilizando a limpeza, quanto mais limpo, melhor para a cicatrização. O pós-operatório tardio é difícil a determinação, porque ele vai depois dos 7 dias, né? Se relaciona com o desaparecimento dos achados clínicos, como dor, mal-estar, instabilidade dos sistemas orgânicos, evolução da cicatrização no processo cirúrgico, que você vai observar. As ações de enfermagem se baseiam em manifestações do cliente após a cirurgia. E observar também as orientações do autocuidado do paciente. Principais complicações, o que é que pode surgir depois do pós-operatório?
Então, nós temos que observar a hipertermia, né? Que é justamente, você sabe que é um período que o paciente, ele sofre muito frio quando ele sai do centro cirúrgico. Então, você vai retirar os cobertores, resfriar o ambiente, aplicar compressas frias na região da fronte, né, aqui na testa, auxiliar na região, né, como é que se diz? Dar os antitérmicos, no caso você veja um aumento de temperatura. Em relação à hipotermia, o cliente deve estar agasalhado e sua temperatura deve estar monitorada. Que a gente sabe que a hipotermia dele é quando a temperatura está abaixo de 36. Vai ver a hipotensão arterial, né? O que é que eu posso minimizar para essa hipotensão? Colocar o paciente em posição de Trendelenburg, porque aí você vai facilitar a circulação do sangue e essa pressão aumentar. Alterações neurológicas, como dor de cabeça, que pode surgir como complicações do anestésico. A cefaleia pós-raquidiana, o que é que eu posso fazer para promover? Evitar essa cefaleia que pode surgir após uma raque. Então, deixar o paciente em decúbito baixo, né? Evitar o uso de travesseiros, fazer a hidratação adequada via oral ou endovenosa, administrar analgésico prescrito. O paciente também pode se sentir sonolento, ainda como resultado do anestésico, né? Soluço, o que é que eu posso fazer para minimizar esse soluço? Então, o soluço, eles são espasmos intermitentes do diafragma, provocados pela irritação do nervo frênico. No pós-operatório, suas causas mais comuns são a distensão abdominal e a hipotermia. Então, ações. Então, eu posso promover aspiração ou lavagem gástrica, né, que é para facilitar aquele esvaziamento. Orientar o cliente a inspirar e expirar em um saco de papel. São orientações que a gente faz para minimizar esse soluço. Nós temos também complicações respiratórias que podem surgir. Uma delas é a atelectasia, que é o colapsamento dos alvéolos pulmonares pela obstrução dos brônquios por tampão mucoso. Manifestações, então, aumento da frequência respiratória, como dispneia, hipoventilação pulmonar, cianose, que é os dedos arroxeados, né? Agitação, alteração do nível de consciência. O que é que eu posso fazer? Manutenção da ventilação, permeabilidade das vias aéreas, manter o paciente em um posicionamento adequado, estimulação da tosse, realizar realizar a nebulização, a mudança de decúbito. Temos também outra complicação que pode surgir com o pós-operatório, que é a pneumonia. A pneumonia, ela pode se manifestar como dor torácica, febre, tosse produtiva, calafrios, prostração, eliminação de muco purulento, dispneia. O que é que eu posso fazer para prevenir a pneumonia nessa época? A pneumonia, você sabe que é a complicação pós-operatória, que pode ter sido causada até pelo ato de se alimentar antes da cirurgia. A gente sabe que no pré-operatório, uma coisa que é feita, um pré-operatório que é realizado, né, atividade, é o jejum. Quando eu não faço aquele jejum, eu posso ter a complicação de ter pneumonia broncoaspirativa, justamente por aquele pré-operatório que não foi realizado. A prevenção, eu posso fazer a mudança de decúbito, promoção da expectoração, posso promover a administração de medicamentos, a higiene corporal e estimular a ingesta hídrica e estimular também a deambulação. Complicações pulmonares. Então, nós temos a embolia pulmonar, como é que essa embolia pulmonar se manifesta? Dor aguda no peito, dispneia, diaforese, que é suor, né, muito suor, ansiedade, agitação, alteração do nível de consciência, podendo levar até a morte. Então, o que é que eu posso fazer para prevenir essa complicação? Fazer ações de prevenção do quadro de tromboembolismo, fazendo exame físico,
realizar exercícios ativos ou passivos, simples como contração muscular, utilizar meias para controlar, né? A meia, aquela meia calça. Controlar a administração de medicamento e estimular a deambulação e mudança de decúbito em intervalos regulares. Complicações urinárias também podem surgir com o pós-operatório. Que complicações são essas? A retenção urinária é uma e a infecção urinária também. Então, ações: realizar a higiene íntima adequada ao cliente, bem como a técnica asséptica na passagem da sonda, e sempre utilizar extensões, conectores e coletores esterilizados com um sistema fechado de drenagem. Em relação à retenção urinária, então, essa retenção urinária, como o próprio nome diz, a urina fica retida na bexiga. O que é que eu posso fazer para minimizar? Então, eu posso colocar éter em cima, eu posso ligar a torneira do chuveiro, eu posso ligar o chuveiro, porque o fato do paciente ver a água caindo, ele já pode estimular a liberar a urina naturalmente, né? Temos também as complicações gastrointestinais, que é náuseas e vômitos. O que é que eu posso fazer? Ele pode estar de sonda, a sonda vai facilitar, vai minimizar, né? O cliente sem sonda nasogástrica deve ser colocado em decúbito lateral ou com a cabeça lateralizada para facilitar a drenagem do vômito pela boca. Então, a gente deve colocar o paciente em posição lateral para evitar dessa secreção sair e ele não se engasgar. Constipação intestinal é outra complicação que pode surgir com pós-operatório. Então, eu posso, para evitar essa constipação intestinal, colocar o paciente em deambulação precoce. Ele tem que favorecer, né, o movimento do paciente. Aplicação de calor na região abdominal e orientar para que o cliente degluta menos ao bebê, degluta menos ao bebê ou ingerir alimentos para ajudar no retorno do movimento peristáltico e diminuir o acúmulo de gases. Então, eu tenho que favorecer esse paciente, diminuir esse acúmulo de gases, né? Então, colocando ele para caminhar é a melhor pedida. Passou as 6 horas do pós-operatório, então a gente já tem que estimular esse paciente a caminhar. Outra complicação que pode surgir, sede. Então, essa sede, ela é provocada pela ação inibidora da atropina. Então, que são através de perdas sanguíneas também, né, que ele perde. Então, a equipe de enfermagem deve observar a presença de sinais de desidratação, porque você sabe que ter sede, perder muito líquido vai causar a desidratação. Então, a gente deve promover essa hidratação o antes possível, através de hidratação oral ou a hidratação venosa. Então, a gente tem que repor, umidificar os lábios, né, e a boca, realizar a higiene oral e manter a hidratação endovenosa. Complicações vasculares também podem surgir, como hemorragia. A gente tem que observar a quantidade desse sangramento nas primeiras 12 horas, né, de pós-operatório e ver também a quantidade até as 24 horas pós-cirurgia, para ver se ele não teve alguma hemorragia interna ou externa. A externa é mais fácil a gente localizar, né? Porque ali você está visível, você está vendo o sangue, mas a interna não. A interna você só tem como controlar se o paciente começar a sentir sede. A sede é um dos sinais do pós-operatório que a gente deve observar bem. Então, como é que ele vai manifestar essas complicações hemorrágicas? Então, através de taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, taquipneia, aumento da frequência respiratória, hipotensão, choque, né? Aí nós temos que fazer essas ações, como controlar os sinais vitais, fazer o posicionamento adequado, né, de acordo com a possibilidade do paciente, tentar suprimir esse sangramento, fazer a lavagem gástrica, no caso de hemorragia digestiva, controlar os medicamentos e soluções administradas, incluindo derivados, coleta e amostra de exames. Infecção da ferida cirúrgica, né? Então, essa infecção da ferida cirúrgica, ela também é fácil a gente observar. Porque, primeiro, o local que foi realizada a cirurgia, ele começa a se apresentar hiperemiado ou avermelhado e com surgimento de pus. Então, é fácil a gente
E aí o paciente também vai manifestar a febre. Então, é fácil a gente saber quando tem infecção no sítio cirúrgico. Então, quando ocorre o processo inflamatório, normalmente com sintomas de manifestações de 36 até 48 horas após a cirurgia, mas podem passar despercebidos devido à antibiótico terapia. Prevenção. Então, preparo pré-operatório adequado, utilização de técnicas assépticas, observação dos princípios da técnica do curativo e alerta aos sinais que caracterizam a infecção. Os clientes devem ser orientados aos cuidados, né, de limpeza, de fazer o curativo adequado de maneira asséptica. Então, tem que ter bastante limpeza. Você pode orientar ele a fazer a lavagem dessa cirurgia, desse sítio cirúrgico com água e sabão. O sabão mais utilizado é o sabão de coco, a clorexidina, né? Utilizar a técnica asséptica na hora de realizar o curativo, observar todo aquele procedimento que vocês aprenderam lá em fundamentos. Sempre trazer a limpeza correta da ferida, né? Ferida operatória. Pode surgir também complicações como deiscência. Então, a deiscência é a abertura total ou parcial da incisão cirúrgica provocada por uma infecção. Então, aí nessa deiscência, há o rompimento da cintura, sutura, ocorrendo a distensão abdominal, ascite, estado nutricional precoce. Então, isso aí são fatores que favorecem essa abertura. Então, o que é que eu devo fazer nesse cuidado pós-operatório de deiscência, que é a ferida aberta, né? A ferida cirúrgica que se rompeu. Então, eu vou promover lavagem, irrigação do local com solução fisiológica, podendo haver a necessidade do cliente revisar os pontos cirúrgicos. Então, geralmente, quando vai se tratar da deiscência, ela vai se tratar mesmo aberta. Você vai fazer a limpeza, colocar o curativo adequado e aí sim ela vai fechando por conta dela mesma. Então, a troca do curativo pode ou não ser atribuição da equipe de enfermagem. E o tempo de permanência dos curativos fechados depende da rotina da instituição ou da equipe médica. Então, esse curativo ele vai ser realizado de acordo com a rotina do hospital. Tem um hospital que faz curativo de 3 vezes por dia, tem hospital que só faz 1 vez por dia. Então, de acordo com a rotina do hospital. Se ele vai ser trazido aberto ou fechado, então depende da rotina hospitalar. Nós temos também o choque que pode surgir como complicação do pós-operatório. Nós temos o choque hipovolêmico, que é causado pela perda de líquido, né, perda de sangue durante o ato cirúrgico. Nós temos o choque séptico, que é causado por infecção. Nós temos o choque cardiogênico, que é causado pela insuficiência cardíaca, e nós temos o choque neurogênico, que é devido a alterações neurológicas. Então, a gente tem que ver como é que se manifesta cada um, para saber o tipo de choque, e fazer as ações adequadas, né? Permitindo um decúbito dorsal ao nível da cabeça, a maior permeabilidade das vias aéreas, avaliar a dinâmica respiratória, se o paciente está respirando bem, realizar um rigoroso balanço hídrico, monitorar os sinais vitais, né? Manter o cliente aquecido em primeiro lugar. Nós temos também que ter no pós-operatório os cuidados com os drenos. Então, o dreno, ele se coloca, né, para, justamente como o nome já diz, drenar a secreção que está dentro do paciente devido àquele ato cirúrgico. Então, nós vamos ter que fazer o possível, fazer o curativo adequado também no local do dreno, né? Nós temos os drenos de drenagem, de sistema de drenagem fechado, e nós temos aqueles também abertos. O sistema de drenagem aberto, o mais utilizado é o de pinholes, que é uma borrachinha que é colocada ali, você vai fazer o curativo, aí você vai palpar bem o local para drenar esse líquido que estava guardado dentro do paciente, próximo à cirurgia. Nós temos o dreno torácico, né? O dreno torácico, ele é um recipiente grande, semelhante a um vidro de bombom. Nós temos que tomar cuidado com a troca desse líquido, que é solução fisiológica, que está dentro daquele dreno. Lembrar que quando você for fazer o curativo do dreno, você deve pinçar o local, abrir, fazer a troca do soro, aí voltar, colocar, tampar, aí é que você tira o pinçamento. Sempre que o paciente for manipular o dreno do tórax, ele deve manipular abaixo, né? Abaixo da parte inferior, para evitar
a pressão, que aumente essa pressão dentro do pulmão. Sempre que ele for andar com o dreno torácico, ele tem que pinçar para evitar entrar ar. Então, nós temos aqui alguns princípios importantes no manuseio do sistema de drenagem torácica. Trocar o frasco a cada 24 horas, né? Então, a cada 24 horas você vai fazer o curativo, você vai trocar aquele líquido, você vai ver a quantidade que foi drenada e anotar no prontuário do paciente. Pinçar o dreno 15 centímetros acima da inserção do frasco. O frasco a ser colocado deve ser estéril, graduado e composto por um selo d'água, de maneira que o tubo exterior de vidro fique submerso. Deve estar identificado com data e horário da troca. Conectar a extensão de látex no vidro, despinçar o dreno. Então, cuidado, jamais coloque o dreno torácico. Jamais o dreno torácico deve ser separado do sistema de drenagem antes de ser grampeado, isto é, fechado. Jamais levante o sistema de drenagem acima da cintura se antes clampear o sistema. O sistema estéril, então, ao manuseá-lo, deve-se tomar as precauções de manuseio do material estéril. O selo d'água deve ser verificado se está no nível do coletor antes de abrir o sistema novamente. Adicionar água destilada até a marca apropriada, caso o nível de líquido esteja abaixo do padrão. Deve-se instruir o cliente para deambular com o sistema. Ao desprezar o conteúdo, não esquecer de medi-lo, diminuindo o valor referido do selo d'água. Descrever o aspecto, a característica do líquido drenado. Então, se tiver muito sanguinolento, você vai colocar dreno sanguinolento. Se tiver purulento, você vai colocar purulento, secreção de aspecto purulento. Examinar diariamente o local da inserção do dreno torácico, averiguando se está corretamente preso e palpar, né? Pinçar o local à procura de edema subcutâneo. Verificar se o selo d'água apresenta movimentos de acordo com a respiração. Jamais grampeie o dreno torácico durante um longo período. Manter o curativo no local do dreno seco e intacto. Minha gente, então, essa é mais uma aula. Eu agora vou passar a atividade para vocês. Vocês respondam e mandem de volta para mim até o dia 24 de abril. Lembrando que quem não mandou atividade ainda, pode mandar a foto, tá? Mas essa próxima eu só vou aceitar até o dia 24. Se atentem para as datas. Muito obrigada e boa aula.